Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Pode Deixar que eu conto. Eu sou Ingrid Valeri, jornalista na Amazônia, mais precisamente em Rondônia, e apaixonada por histórias. Histórias que explicam números, revelam decisões e mostram que antes de qualquer resultado, existe sempre alguém que escolheu tentar. Esse projeto nasceu do desejo de documentar trajetórias de quem constrói a economia da Amazônia, de empresários, líderes a visionários que transformaram vidas, cidades e setores inteiros, e muitas vezes em silêncio. Aqui, cada episódio é um mergulho na origem, nos medos, nos recomeços, nos bastidores e no propósito que move essas pessoas. Porque eu acredito que quando a gente entende a história de alguém, a gente entende também a força de um Estado. E sabe quem também acredita no nosso Estado? Alguns de nossos parceiros. Antes de começar o programa, eu quero agradecer a parceria do Strike 364 e do Salão Divine Beauty. E para abrir essa temporada, eu escolhi contar a trajetória de quem investe na educação e está há alguns anos ajudando na formação de gerações e ampliando o alcance da educação na região norte. Hoje, quem senta aqui comigo para contar a sua história é o Augusto Pelúcio. Ele é administrador, especialista em gestão pela FGV, empresário no setor educacional e diretor-geral do Grupo Sapiens. O Grupo Sapiens é uma holding que reúne instituições de ensino em Rondônia, no Amazonas, em Roraima e no Acre. Ele foi também presidente do Cinep e da FENEP, coordenou a FGV em Rondônia, participou de alguns dos principais programas de formação de líderes do país. Seja muito bem-vindo, Augusto Pelúcio. Obrigado, prazer estar aqui. Sabia que era o primeiro episódio do podcast, então para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui batendo papo, conversando um pouco. A honra é nossa ter você aqui. Augusto, eu vou começar te perguntando quem que é o Augusto por trás do LinkedIn. Já começa assim, querendo saber de sua vida. Quem que é o Augusto por trás dos negócios? Quem é o Augusto a parte, né, do Grupo Sapiens? Bom, é mais fácil eu falar do Guto, né, que as pessoas me conhecem como Guto Pelúcio. O Guto Pelúcio é um jovem rapaz aí de 41 anos, né, pai do Gabriel e da Isabela, marido da Gabriela, que nasceu aqui em Porto Velho, que ama esse estado e que empreende em vários, né, negócios e gosto, né, de fato de compartilhar essas histórias para estimular as pessoas a empreender, né? Eu acho que não só os empresários, mas aquelas pessoas que também estão, né, atuando no mercado de trabalho, mas que sonham de empreender, que às vezes a nossa história possa inspirar e motivar as pessoas a botar para acontecer uma ideia que está tendo aí na cabeça, né? A gente está perto aí da virada do ano, então que 2026 comece para as pessoas colocando, né, as ações em prática. Isso mesmo. E quais são os hobbies de Guto Pelúcio? Eu já tive muito hobby. Eu já fiz trilha, fiz rally, me acidentei, mudei totalmente de esporte, fui para o triatlon, fiz maratonas, fiz 3 Ironmans. Aí estourei o joelho, parei de fazer esses esportes mais. E aí acabei, né, me realizando na paternidade. Hoje meu principal hobby é brincar com as crianças, né, e na pipa, me divertir com elas. Então, vivo o meu trabalho, literalmente. Eu não consigo dizer que eu trabalho X horas por semana, porque eu acho que o meu trabalho é muito intenso. Então, eu trabalho 24/7, amo o que eu faço, adoro trabalhar no ambiente educacional. Saí da escola um dia desses, tem 25 anos que eu saí do ensino médio, mas eu nunca saio da escola. Então, há algumas semanas estava ali batendo papo com os alunos que estão saindo da terceira série, e eu acho que viver com jovens que estão sempre, traz para a gente um dinamismo de estar sempre se reinventando. Então, amo demais meu trabalho. Agora atuando mais forte no ensino superior, me realizo conseguindo fazer extensões da nossa instituição na comunidade, seja atendendo, às vezes, alguma ação no Orgulho do Madeira ou algum tipo de ação que ajude os empresários a exportar. Então, de fato, eu não poderia ser mais feliz atuando em outro tipo de trabalho meu trabalho todo dia é diferente, então isso me possibilita conhecer várias pessoas, conhecer vários negócios
e atuar em vários segmentos que eu não imaginaria que eu atuaria hoje. Hoje o Augusto, ele se sente realizado? Ah, me realizo todo dia com, com as ideias que saem do papel e até com as ideias que não deram certo, eu me sinto realizado. Quando você escreve assim rapidamente um currículo, né? Eu volto lá atrás na época quando eu comecei a minha carreira na informática, né? Vamos dizer assim, no provedor. Então, de fato, eu me realizo até com os projetos que não deram certo. Uhum. Então, eu me sinto realizado totalmente. Vamos voltar aí um pouquinho da história e vamos contar o Augusto, o Guto que nasceu aqui em Porto Velho, que vem aí de uma família, né, que é conhecida aqui no estado, pelo setor educacional, pela diferença que vem fazendo na vida das pessoas. Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Bom, a família, né? O meu avô, o pai da minha mãe, ele chega no estado em 1960 para montar uma loja, ele vem de Manaus para cá, e ele monta uma loja no Clipe da 7 de setembro. Então, tinha uma época que tinha lojas no canteiro central da 7. E aí meu pai chega em 80 na cidade, ele vem de São Paulo, passa por Manaus e monta o primeiro cursinho preparatório para o primeiro vestibular da Fundacentro, que é hoje a nossa Universidade Federal. Então essa é um pouco a história do Grupo Sapiens surge, né, aí. Eu posso dizer isso também, porque meu pai, de certa maneira, conhece minha mãe, Uhum. e o empresário dá certo com a parceira que ele tem, então acho que muito do negócio deu certo por ser uma família empreendedora. Aham. E eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13, 14 anos, dentro da escola, em ambiente de matrícula. Essa época é uma época, geralmente a gente está matriculando aluno, montando ficha, então eu comecei a trabalhar muito cedo. E logo depois, trabalhando em várias áreas dentro da empresa, eu começo a trabalhar num provedor de informática. Na época a internet era discada, a gente tinha 8.000 clientes, e eu começo a gostar desse meio digital, mas quando eu termino ali a escola, eu acabo optando por trabalhar na gestão. Uhum. De certa maneira, o que quebrou, a gente faliu esse provedor, né? Uhum. Quando veio ali a banda larga, a gente não conseguiu aumentar o número de serviços e não migramos, assim, os provedores que forneciam só acesso, eles foram literalmente fechando, e Aham. era na época para a gente ter expandido para outros tipos de serviço. E aquilo ali, para mim, teve um impacto muito grande na carreira, porque eu percebi que não bastava eu ter um conhecimento técnico muito específico, né? Eu tinha ali a melhor tecnologia, os melhores servidores. O que eu percebi que precisava acontecer era se adaptar melhor às mudanças. Uhum. Então, acho que aquilo ali foi para mim importante. E desde então, o nosso grupo ele tem sido um pouco isso. Se você for imaginar, um grupo de 45 anos, né, começando ali com meu pai, fundador, uma família empresária, minha irmã também trabalha, a gente vem se adaptando às mudanças que o mercado vem trazendo. Então, inúmeras faculdades cresceram, algumas fecharam, outras foram compradas, adquiridas, e a gente vem, né, se adaptando ao mercado com esses anos todos, competindo com gigantes. Então, a Uhum. adaptação ela é algo que veio na minha trajetória e que é algo que eu busco e procuro sempre estar fomentando dentro do ambiente de trabalho. Perfeito. Deixa eu só voltar um pouquinho na história. Seu pai e seu avô vieram de onde? O meu pai é amazonense, o meu avô é amazonense, nasceu Uhum. em Coari. Uhum. E aí ele veio, né, em 60 para uma loja chamada Loja das Canetas. Aham. E meu pai, ele é de Marília, e aí ele saiu de São Paulo, passou por outros estados Uhum. e foi para Manaus trabalhar num cursinho chamado Einstein. E aí, em 80, o governador Jorge Teixeira, ele veio de Manaus, ele tinha sido prefeito em Manaus e ele vem para assumir o território em 80 para instalar o estádio IDD1. E na época ele chamou alguns empresários para vir investir em Porto Velho. E aí Uhum. meu pai vem nessa leva. Na época ele veio pela BR-319, então ele vem de carro, né, de Manaus para cá. E ele monta então em abril de 80 esse cursinho que chamava na época Einstein. Aham. Depois de alguns anos ele começa a implantar a escola, então ele começa, já que eu trago os professores para o cursinho, por que não também atuar na educação? Então ele começa a implantar o ensino médio, depois o Fundamental 2, e aí por uma situação do destino, o
colégio pegar fogo em 86, 87, Deus. o prédio que ele construiu ao longo dos anos, literalmente, pega fogo na papelaria ao lado e passa para o prédio dele. E isso fez com que, nas palavras dele, a sorte dele mudar, porque ele disse por que ele teve sorte com o incêndio, porque aquilo ali fez com que ele buscasse uma área maior. Então, a sede principal do grupo hoje, que é um prédio com 20 mil metros quadrados, ele busca a consolidação dela a partir do incêndio. Então, e desde então, depois ele busca a parceria com o Objetivo. Em 88, ele Sim. trabalha a parceria com um sistema forte de ensino. Em 99, a gente dá entrada no MEC da primeira faculdade nossa, que começa a funcionar em 2001, curso de administração, pedagogia. E aí, cada ano que passa, algumas coisas foram, né, crescendo. Em 2007, a gente compra o Colégio Pitágoras, transforma ele no Colégio Objetivo Unidade 2, que é o Colégio de América. Em 2010, a gente faz a aquisição da operação da FGV. Em 2010, a gente começa um curso de inglês chamado WhatsApp. Em 2015, a gente expande essa operação para Manaus. Em 2018, a gente muda de nome. Talvez, eu digo que esse foi um grande desafio, você, Colégio Objetivo, Faculdade Porto, e a gente literalmente reorganizar todo o brand do grupo foi algo bem desafiador que a gente fez em 2018. Nos últimos anos, essa história eu consigo, né, acompanhando mais de perto. A gente passa por uma pandemia em 2020, faz uma fusão com a Uniron em 2022, e esse ano, 45 anos de grupo, a gente consolida um projeto com o Centro Universitário Unisapiens, que foi credenciado esse ano, Sim. com nota máxima no MEC, nota 5. Então, hoje, um centro universitário que tem mais de 20 cursos, a gente só não tem um curso de medicina, por enquanto. Ainda, né? Mas todas as outras áreas a gente tem, de fato, bastante alunos, né, e expertise nessa área. A gente pode colocar um dos marcos, que é o curso de tecnologia da Unisapiens. Ele é referência hoje. Boa parte dos profissionais de tecnologia são formados na Unisapiens. Engenharia da computação, engenharia de software, sistema de informação. Na área de sistema, agora a gente está com um curso de BI, então, inteligência artificial. Então, a gente está, de fato, né, cada vez mais solidificando a posição da Unisapiens como uma instituição tecnológica. E, resumidamente, acho que é isso. Uma linha do tempo aí do grupo e uma história linda que, inclusive, eu tenho muita honra em fazer parte. Comentei com você, né, antes do podcast começar, que eu fui uma das alunas do Sapiens, também fui aluna da WhatsApp e também fui aluna da Uniron. Então, uma trajetória aí ao lado de vocês. Augusto, vamos voltar na sua linha do tempo um pouquinho. O Guto foi aquele menino que cresceu ali, vendo o pai trabalhar, né, no ramo educacional. E aí, como que você adentrou nisso? Qual foi a escolha, assim, da faculdade? Como que pensou, quero fazer isso? Você já olhava, assim, para a estrutura do seu pai e pensava, eu quero cuidar das coisas do meu pai? Pensava nisso ou não? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu queria trabalhar literalmente, né? E meu pai logo cedo implantou para mim mesada, essas coisas, então eu queria ter um pouco de autonomia, independência. E logo trabalhando ali na escola, vendendo uniforme, essas coisas, meu pai imaginou que eu tinha facilidade para mexer com tecnologia, e aí eu fui trabalhar nesse provedor de informática. Foi algo que, de fato, eu estava na primeira série, para a segunda série do médio, e comecei a gerenciar um provedor com 8 mil clientes, com 7, 8 funcionários. Aquilo ali foi, para mim, muito importante na formação. Eu queria, na época, entrar nessa área mais, né, vamos dizer, técnica, mas o destino fez com que eu acabasse buscando ir para a gestão. Além da atuação na educação, meu pai também tinha propriedade rural. Então, é uma história que poucas pessoas, né, eu até suprimo isso do meu currículo, mais ou menos, mas há 20 anos atrás eu também aprendi nessa área, acabei plantando soja, arroz. Então, né, gostei de experimentar novos mercados.
Aham. Às vezes, quando eu converso com alguns amigos, eles falam assim, nossa, parece que você tem 60 anos, que você tem várias experiências. Mas, assim, a verdade é que a formação que meu pai pôde me propiciar foi uma formação de muitas experiências, né? Aham. Eu dou muito valor aos cursos que eu fiz, que foram inúmeros, mas se eles não tivessem atrelados à prática, eu acho que eu nunca conseguiria solidificar o conhecimento. Eu Sim. acho que o que mais mudou ali para a minha carreira foi ter colocado, junto com o conhecimento, a prática no que eu estava trabalhando. Então eu começo a trabalhar nessa área, e aí, depois que o provedor mais ou menos fecha, eu passo a ser um gerente de informática da escola, e aquilo ali foi importante para mim, porque a gente começou a implantar um software de gestão, e aí, para implantar esse software de gestão, né, empresarial, você precisa passar por todas as áreas praticamente, você precisa entender como que uma folha é construída, você precisa entender como que nasce um balanço. E aí, hoje eu converso com muitos empresários que têm muita dificuldade de lidar com tributo, Uhum. né? Deixa muito que a parte contábil seja do contador. Sim. E eu falo para muito empresário que, na verdade, quando você assina um balanço, quem está assinando é o administrador. E o contador, ele assina junto com você. E Uhum. aí muitos empresários, eles deixam de lado ou terceirizam para o contador a maneira como ele relaciona com o seu principal sócio, que é o Uhum. Estado. O Estado brasileiro, ele é um grande sócio que ele pega a parte dele primeiro de qualquer coisa, e aí depois, se sobrar alguma coisa, o empresário pode tirar o investimento que ele fez. Então, nesse início de carreira, trabalhando nessa área de tecnologia, eu fui aprendendo esses setores e, né, relacionando com as pessoas, fui me desenvolvendo profissionalmente. Acho que acaba que essa, esse empurrão do meu pai para a área tecnologia fez a minha formação nascer. Quis sair da área porque eu digo sempre que quem trabalha com tecnologia tem que estar todo ano aprendendo. Então Sim. você aprende tecnologia hoje, amanhã você tem que estar estudando de novo ela, então você precisa ter gente que esteja capacitado para lidar com isso. As mudanças são muito rápidas, né? Augusto, eu vi que você fala bastante do seu pai é uma referência para você. Teve outras pessoas nesses momentos da sua vida que você olhava assim e via como uma referência? Olha, eu busco bastante inspiração em grandes empresários, né? Uhum. Acho que quando, mais ou menos assim, 10, 15 anos que eu comecei a buscar conhecimento fora mesmo, as histórias, as que deram certo, as que deram errado, elas nos inspiram bastante. Aham. O que fazer e o que não fazer, né? Então, difícil eu conseguir traduzir num único case, mas dependendo da situação, eu falo assim, não, essa ideia, minha inspiração foi fulano, essa ideia, minha inspiração foi ciclano, porque como é um negócio que tem várias frentes, às vezes a inspiração vem de uma escola que eu visito, eu falo assim, nossa, sensacional a maneira como a escola separou a parte pedagógica da parte de atendimento. Então, às vezes a inspiração do trabalho vem lá de uma escola que eu visitei em Maceió, que tem 30 anos e você vê, poxa, que legal esse trabalho. Ou de uma outra escola que eu visitei no Nordeste que trabalhou uma carga horária mais forte, bem lúdica de inglês, com muita prática em cozinha. Eu falei assim, nossa, isso aqui funciona. Uhum. Então, ao longo desse período, tem vários tipos de exemplos que eu sempre tive muita felicidade de poder visitar, encontrar e tentar aplicar do nosso jeito na nossa terra, né? Porque nem tudo que dá certo lá fora dá certo aqui É dentro, né? verdade. Então, mas quando você pega exemplos de São Paulo é um mundo. Você tem ali 20 milhões de pessoas, um mercado violento. E aí quando você vem para a Amazônia, sempre falo, na Amazônia até Henry Ford quebrou aqui. Uhum. Então, para fazer as coisas dar certo aqui, não é qualquer um que consegue fazer Sim, acontecer, né? sim. Se o próprio Henry Ford não conseguiu, então você de fato precisa adaptar algumas coisas para cá. Aham. A gente vai chegar nessa parte dos desafios da Amazônia, com certeza. Até porque o podcast, a ideia dele é documentar a história dessas pessoas que vieram para cá, que acreditaram no nosso estado, e que seguem aqui, assim como seu pai, assim como você, sua família, que continuam acreditando, investindo, buscando referências, trazendo, e tentando melhorar a cada dia. É,
e fomentando a economia. Augusto, a minha próxima pergunta ela vai ser direcionada agora para o mercado de trabalho. Augusto passou pela fase do menino adolescente, que escolheu uma faculdade ali para cursar. Você já comentou que você começou a trabalhar muito cedo, né? Nas coisas do seu pai. E aos poucos essa confiança foi se criando para chegar ao Augusto que é hoje, né? Que hoje você está como CEO do grupo, não é isso? Isso. Não gosto muito dessa nomenclatura, mas Não eu gosto gosta? Não, de... pode falar, pode corrigir. Fala como você gosta. Geralmente eu brinco que a nomenclatura de C-Level é uma nomenclatura muito rebuscada. Eu gosto de falar que estou o diretor-geral, né? Está com. Porque sempre é um estado transitório, né? Eu Uhum. sempre brinco com... Eu estou na frente hoje, estive na frente de outras instituições, Aham. mas é isso mesmo. Entendi. Augusto, quando você fala de família, toda a sua família hoje ela é envolvida no grupo? Não, eu tenho duas irmãs. Uma Aham. mora fora do país, Aham. e outra atua no conselho de administração, mas ela tem outros negócios. Eu brinco que ela é mais empreendedora que eu. Ela tem academia, ela tem outros empreendimentos que são bem exitosos. Então ficou o Augusto mesmo à frente aí. E hoje seu pai também permanece, Meu né? pai é o presidente do conselho de administração, então há 5 anos atrás, a gente implantou um conselho onde a família saía da operação e a gente passou a profissionalizar mais. E posso dizer assim, hoje o nosso grupo tem muitos profissionais que são já ordenadores de despesa, que têm orçamento, prestam conta para o conselho. Então, de fato, foi um case de profissionalização misto, com uma participação de um membro da família. Esse é um dos cursos que eu gostei muito de ir atrás. Poucas famílias investem nisso, a nossa investiu lá atrás. Acho que o primeiro curso que eu fiz de gestão de empresa familiar foi em 2009. Aí eu fui em 2009, depois fui em 2011, depois 2013. Então, em um determinado momento, eu percebi que para a nossa família e para o grupo continuar evoluindo, talvez o que precisaria era solidificar alguns conceitos de gestão familiar, Sim, que a grande maioria das empresas são empresas familiares, né? sim, sim. Elas nascem ali da cabeça de uma pessoa, de um casal, ou às vezes de dois sócios, e aí com o passar do tempo essas empresas elas começam a crescer, né? Com um consórcio de primos, né? Então, irmãos que vão começando a trabalhar junto. Então, e aí o desafio das empresas é fazer essa transição, né, de uma geração para outra. É bem pequeno o número de empresas que conseguem fazer essa transação, né? Eu ia falar sobre isso, porque hoje eu vejo que muita gente, quando você fala, uma empresa familiar, ixi, né, uma empresa familiar, e a pessoa já associa a uma empresa que, não presta, não é legal, que, né, tem aquela relação familiar, que um vai falar uma coisa pro outro, que não vai dar certo, e que a empresa não vai crescer, e querendo ou não, vocês mostram que isso é totalmente contrário, né? Mas é, A o- empresa de vocês é familiar é e o deu certo. é o menor caso que tem, assim. Se você for Sim. pegar, 6, 7% dos casos conseguem fazer a sucessão familiar. Uhum. A maior parte dos casos acontece de vender o negócio. Em segundo lugar é a profissionalização. E em último lugar, a sucessão ela acontece com membros da família, é algo bem mais difícil. E eu, particularmente, acho que uma empresa familiar ela soma o melhor dos mundos, porque se você pega um empreendedor que tem uma paixão pelo negócio e junto com a paixão do negócio tem a paixão da família, Uhum. eu sempre falo que é muito amor. É o amor pela família e o amor pelo negócio. Uma empresa de capital aberto, uma empresa que tem só o lado financeiro, ela às vezes ela não tem a capacidade de resiliência de ficar alguns anos sem oferir lucro, sem distribuir. Então ela está disposta a correr mais risco por mais longo prazo. Então Sim, as empresas familiares elas são assim a sua maioria, mas a grande maioria delas não transpassa para a segunda geração e pouquíssimas para a terceira geração. entendi. Augusto, e é, a história de vocês, ela vem, 45 anos que você 45 falou? Há anos. 45 anos sendo trilhada aí no nosso estado. A gente sabe que passa por muitos momentos bons, mas também tem aqueles momentos, né, que a gente passa sufoco.
Você lembra de alguns episódios, Nossa. assim, do seu pai ou de vocês? Isso é para inspirar mesmo, né? Quem tá assistindo a gente. Ó, há alguns anos atrás, ó, 20 anos atrás, eu era adolescente já. Meu pai pegou, vida do grupo foi calcado em empréstimos, cresce, quita empréstimo. Então, o primeiro empréstimo que ele pegou foi com o Banco do Estado, Beron. Quitou, partiu para o segundo empréstimo, que na época foi operacionalizado pelo Banco do Brasil, mas era um empréstimo do BNDES. E ele idealizou a sede hoje do grupo, né, o principal prédio, vamos dizer assim, com piscina, quadra, aquela unidade que eu acho que você acabou estudando. Isso, na unidade 1. E ele projetou aquela unidade para ter 2.000 alunos. E a escola tinha 600, 700 alunos, e para conseguir pagar a parcela do financiamento, precisava triplicar o número de alunos. Sem pesquisa de mercado, sem saber se conseguiria chegar naquilo ali, um verdadeiro algo, assim. Ali eu digo, meu pai foi corajoso naquela época, todo o patrimônio dele colocado em risco para um projeto que ele sonhou, né, trazer para a sociedade porto-velhense uma escola completa, né, há 20 anos atrás. E começou a dar certo, porque de um ano para o outro ele saiu de 600 para 1.300 alunos. Então eu falei assim, nossa, vai dar certo. Só que o Estado estava passando por uma situação difícil e na época o então governador Bianco decidiu demitir 13 mil trabalhadores. Então, assim, Nossa. quando chegou ali em setembro, outubro do ano, a inadimplência já estava alta. De um ano para o outro, a escola caiu para os 700 Os alunos. alunos As saíram. parcelas começaram a atrasar. Meu Eu Deus. lembro que meu pai tinha uma caminhonete, teve que entregar a caminhonete, ir para um Gol. E aí a gente lidando com aquela situação. E aí depois a gente veio a faculdade, e aí a faculdade com mais um serviço, somando mais uma receita, a gente conseguiu colocar os débitos em dia e aí regularizou. Mas acho que, sim, como a vida de todos os empresários, né, ela nunca é uma linha. Ela sempre tem um Sim. zigue-zague, sempre tem, às vezes, um J que a gente fala, né? Você tem um vale para depois você ter uma subida. Algum momento vocês chegaram a pensar que não ia dar certo? Nossa. Essa época a gente quase trouxe um sócio para dentro do negócio. E volta e meia você opera com algumas. Quando o ensino superior começou a se consolidar, a gente tinha na nossa faculdade 1.000, 1.500 alunos. E aí quando começou o ensino superior a ficar de gente grande, vamos dizer assim, a gente chegou a cair para 300 alunos. Nossa Senhora. E aí você fala, e aí? Você continua com esse negócio? E aí a gente continuou ali, né? A escola, às vezes, dando um suporte maior para a parte financeira, depois viemos apostando em outros cursos. Então, é uma montanha russa, né? Eu acho que tem essa adrenalina constante. Hoje, naturalmente, o grupo é muito mais sólido, Sim. mas se pegar 10 anos atrás, na crise da Dilma, a gente vendeu alguns imóveis para conseguir passar pela marola que o governo causou. Então, você tem aí essas estabilidades do governo que você acaba tendo que ir atuando. Hoje, a educação, de certa maneira, se você for analisar, eu falei de faculdades, né? Alguns anos a gente tinha 12 faculdades, hoje nós temos 4, 5. Escolas, se você for analisar, quantas que fecharam recentemente? O Colégio Dom Bosco, de 70 anos, fechou. Você tem a educação, ela está se transformando e exige de você o tempo todo estar em movimento, Se reinventando, né? né? Então, de fato, é um desafio constante você estar inovando, crescendo. Acho que um pouco dessa trajetória que eu vi na minha infância, na minha adolescência e comecei a trabalhar, isso sempre nos motiva, né? Nos motiva a estar sempre buscando outras frentes. E o que sustentou vocês nesse momento? Que parecia que ia dar errado. Você acha que foi a família mesmo que se sustentou ali, um apoiando o outro, incentivando? Eu acho que tem a família, mas também tem assim um grupo de funcionários, né, Funcionários. que passa a ter uma relação diferente, Sim. porque quando você trabalha com toda a franqueza, não dá para dizer que isso é uma coisa só de uma família, isso é uma coisa de milhares de pessoas que acreditam mesmo. Então, tem de fato essa
essa sorte, vamos dizer assim, né? Uhum. A sorte é um conjunto de pensamentos positivos que acaba dando certo. Então, eu acho que sempre teve esse movimento muito rápido, né? Muito rapidamente, nessa época que teve esse problema, o país se movimentou, ele montou autoridade, criou uma escola com um valor mais acessível. Então, sempre teve um movimento de não ficar parado, sabe? Acho Aham. que essa ideia da adaptação de Darwin, né, que não são os mais fortes, mas os que mais estão se adaptando às mudanças, eu acho que isso é uma máxima que é muito constante. E vocês vêm fazendo isso o tempo todo, né? Né? Augusto, e quando a gente fala do empreender na Amazônia, agora que a gente vai para os desafios mesmo que o nosso estado traz aí para não só o nosso estado, né, a região que a gente vive. Quais são os desafios que vocês vêm enfrentando assim? Você pega assim um estado que você tem um menor poder aquisitivo, então você é obrigado a trabalhar com os valores mais baixos. E ao mesmo tempo ele tem por si só um custo mais elevado, porque Uhum. você tem que capacitar mais as pessoas, então você gasta mais com treinamento, com capacitação. Você tem um custo logístico que ele é maior, então qualquer coisa que você vai construir aqui, às vezes você gasta mais para construir do que nos grandes centros. Então o desafio é você conseguir colocar na balança isso, um lugar, ainda mais na educação, onde se você for olhar em números, enquanto no Sudeste 30% da população coloca recurso em educação privada, Uhum. e no Norte esse percentual é 8%. Nossa, Então assim, muita as diferença. pessoas no Sudeste, que é uma coisa é mais concorrido, as pessoas valorizam mais. Então, acaba que você tem ali, naturalmente, uma população que investe mais em educação. Uhum. E o Norte já tem uma dificuldade maior disso, né? Até pela maneira que foi criada. Uma cidade que cresceu com ciclos de desenvolvimento, ciclo lá atrás da borracha, depois o ciclo do ouro, o ciclo das usinas. Muitas vezes, muitas pessoas que deram certo, não foi bem dizer só pelo esforço conquistado. Às vezes tiveram sorte mesmo de estar no lugar certo, na hora certa. E aí, às vezes, a educação ela não tem o devido valor. Então, o desafio do nosso setor é dar o devido valor para a educação. E aí, né, o desafio de trabalhar com as pessoas, né? Porque um executivo lá fora, ele acaba que ele não precisa transitar em tantos níveis. Um executivo que atua aqui, ele precisa literalmente trabalhar com vários níveis. Ele precisa, costumo dizer, ele trabalhar lá no chão da fábrica e conseguir subir até no topo, no estratégico. Eu acho que esse é o maior desafio de quem atua na região amazônica. E, de certa maneira, por mais que tenha todos os desafios, eu acredito que seja um lugar de oportunidades, porque você tem menos concorrentes, você também tem mais oportunidades, você tem Sim. muita coisa por fazer. Então, sempre que você olhar um copo, está meio cheio, meio vazio. Então, você tem também esse lado, né, mais positivo. Se você for olhar, quem trabalha na saúde não tem um grande grupo de saúde operando. Aham. Na educação básica ainda não tem um grande grupo educacional que esteja, né, consolidando. Então, também, de certa maneira, como é um estado pequeno, com pouca gente, grandes players demoram para chegar aqui. Então, também tem esse lado, vamos dizer assim, positivo. E trabalhar na construção, quase não tem uma grande construtora como tem os grandes centros. Sim. Então, tem esses lados que são ruins por um lado, mas bons por outro. Ou a gente espera que alguém venha de lá e invista aqui, né, e chegue aqui, ou você mesmo constrói e faz acontecer. Você falou desse percentual, que é, né, de muita diferença. Você acha que é cultural, é econômico? O que faz essa Eu acho diferença ser tão grande? Eu acho que é cultural mesmo. Assim, na verdade, quando você olha o Brasil mesmo, né, saiu agora uma pesquisa da Quest, a preocupação do brasileiro. Em primeiro lugar, hoje, a preocupação do brasileiro está com a segurança pública. Uhum. E aí você tem várias outras preocupações. A educação passa a ser o sétimo, oitavo item da preocupação do brasileiro, Uhum. de maneira geral. E, ao mesmo tempo,
não só porque eu atuo trabalho com educação, mas para mim é o principal gap que esse país tem. O país que tem a produtividade baixa é porque a educação não está tendo a qualidade que deveria ter. Quando você vai olhar para a educação pública, que é a grande massa da educação, você pega de cada 5 jovens que saem do ensino médio, 4 não sabem ler uma sentença com 2 frases. 75% não consegue fazer uma conta com 2 sinais. Então você tem aí uma população que não está saindo da escola com a qualidade devida. Então, para mim, tem uma questão cultural do Brasil, nem só da região. E aí a questão da concorrência de fato muda. Quando você vai para o Sudeste, você tem uma concorrência muito maior. Você pega 3 horas de metrô, 3 horas de ônibus, vai para o campo de trabalho e ele tem que disputar ali com 20 milhões de pessoas. Enquanto que aqui no Norte tem menos gente, então acaba que a concorrência deixa as pessoas mais acomodadas mesmo. Sim. E o que você acha que fez o seu pai querer continuar aqui? Mesmo com tantos, né, percalços aí no meio, teve a questão da escola que pegou fogo, mas ele sempre continuou acreditando aqui no estado, né? E o que você acha que foi, assim? Olha, eu acho que a cidade boa é a cidade que você consegue de fato ter renda, ter qualidade de vida. Eu não consigo me ver morando em outro lugar que não seja aqui. Você consegue sair daqui, consegue viver, né, viagens, tudo isso. Mas a qualidade de vida que a nossa cidade propicia é algo que você não consegue, às vezes, em outros lugares. O tempo de deslocamento. Meu pai, acho que é mais rondoniense do que eu. Ele gosta dos peixes daqui, Gosta do estado. de fato, eu não consigo ver ele morando. Eu, às vezes, penso em morar um período fora para estudar alguma coisa, mas acho que ele acabou virando mais rondoniense que eu pelo estilo de vida que ele tem. Uma pessoa totalmente sociável, onde você tem seus amigos, onde você tem sua família. Então, um lugar bom é quando você consegue ter tudo isso, né? Então, acho que a gente tem um problema aí de malha aérea, que a gente tem dificuldade de sair, mas quem sabe logo resolvem isso aí, melhora bastante a cidade. E o que Rondônia ensinou pro Guto que nenhuma outra cidade você acha que ensinaria? O que você tira daqui do nosso estado? Olha, assim, de certa maneira, o que meu pai fez lá atrás foi sair, né, de São Paulo e procurar um lugar bem distante para empreender e para ter. E o que eu enxergo hoje é que muitas vezes a gente precisa sair e buscar novas coisas, né? E eu acho que Rondônia ensina um pouco isso. A Rondônia você tem uma distância natural de você pegar, quer queira, quer não, um avião e ficar 4 horas para chegar em São Paulo. E eu acho que Rondônia me ensinou a fazer isso. Quando eu falo com outros empresários, até mesmo do mesmo setor que eu trabalho, na educação, eu acho que, de certa maneira, eles se acostumaram a andar pouco, né? Então, eles vão um pouco atrás de novas oportunidades e de novo conhecimento. Acho que, às vezes, o andar mais, ele possibilita que você busque um pouco mais de conhecimento. Hoje, no setor educacional, eu vejo muita escola que está com falta de sucessão, com falta de gestão mesmo. Então, eu vejo escolas que estão fechando, escolas que estão com dificuldade. E quando você vai conversar com esse gestor, ele fala assim, nossa, mas como é que você foi atrás disso? Eu fui atrás, eu viajei, eu andei. Eu acho que em Rondônia é muito isso. Você pega, às vezes, um empresário do interior do estado, é muito comum para ele andar 300, 400 quilômetros. Você vai lá Sudeste, 400 quilômetros é uma viagem planejada que a pessoa se organiza para fazer. Ele se habituou a ficar ali naquela cidade, então acho que Rondônia me ensinou um pouco isso, né? Não só a mim, mas muitos empresários daqui, eles não têm essa preguiça de andar uns quilômetros a mais para buscar, seja oportunidade ou seja conhecimento. Isso é verdade. Dificuldade, malha aérea, mas nada que a gente não dê um jeito, né? Quando a gente fala de educação, a gente fala de algo que vai muito além da sala de aula. Você comentou também comigo que é exatamente isso que você faz, né? Esse buscar. E como que tá isso para vocês? Quais são as referências? O que você enxerga ali para o futuro, né, da instituição? E o que você tenta trazer de fora, implementar aqui? Quais são os diferenciais da instituição?
Olha, eu, sim, pela própria formação minha, eu sempre fui apaixonado pela tecnologia. Uhum. E em 2019, há 6 anos atrás, eu fiz uma missão para o Vale do Silício e eu visitei escolas, faculdades e eu voltei com uma convicção tão grande que tecnologia não era prioridade. E a partir disso surgiu até uma outra vertical de negócio, né, do grupo, que eu voltei com uma cabeça muito forte de trabalhar soft skills, Aham. que eu acho que hoje a maior causa das demissões ou de uma empresa que quebra são aspectos relacionais, muitas vezes. São as pessoas que têm dificuldade de lidar com estresse ou com a dificuldade de lidar com trabalho em equipe. Acho que o Uhum. modelo do século passado, que era você conseguir um diploma e aí você conseguir um trabalho, um concurso, isso não vai mais acontecer. Sim. E essa formação que o jovem precisa hoje, ela é muito mais do que só conseguir passar numa prova. Eu acho que isso é algo que a gente precisa colocar dentro das escolas para fazer com que os jovens, e aí quando eu falo escola, não só de educação básica, mas de ensino superior, eles saiam com esse preparo maior, né? Quando eu falo assim, não só no ensino superior, é porque um advogado hoje, né, que tem milhares, que passam na OAB, milhares, muitos deles não trabalham na sua área de formação. E Uhum. o que diferencia um bom advogado do outro? Aquele advogado que sabe defender a sua ideia, a sua proposta, aquele advogado que tem uma capacidade criativa de desenrolar um problema Ter outras habilidades, né, além da formação. totalmente. Então, assim, acho que um pouco disso, de olhar esse futuro, é que o que é que vai ser o sucesso de um jovem amanhã? Eu vejo hoje em dia muitas escolas, é o ranking do Enem, é tal coisa. Será que é isso que vai fazer uma pessoa dar certo no futuro? Uhum. Né? Então, isso que eu acho que, quando eu digo fora, é fora do Brasil, né? O que está sendo ensinado lá fora? Eu acho Uhum. que hoje a habilidade que você consegue no esporte, ela é crucial nos dias. Eu digo que eu não falo que isso fosse uma formação, mas eu passei 3, 4, 5 anos da minha vida fazendo maratonas e Ironmans. Então, assim, para você se preparar para uma prova, que você nada 4 quilômetros, pedala 180 e corre 42, você se prepara durante um ano inteiro. Aquilo ali me trouxe disciplina, planejamento, coisas que eu não conseguia às vezes fazer nas minhas formações. Então, quanto que isso agregou na minha trajetória profissional? Muito. Uhum. E o quanto que hoje as pessoas às vezes não enxergam isso, né? De colocar às vezes seu filho para fazer esporte, nadar, correr, jogar, lutar. Essa competitividade que você precisa ter no ambiente de negócio, de literalmente brigar e lutar pelo seu negócio ou por uma ideia. Às vezes você não vai adquirir isso em uma sala de aula, você vai conseguir adquirir isso no tatame. Sim. Então, eu acho que esse olhar que a gente precisa enxergar um pouco diferente. Lá fora já é muito comum isso. Sim. Você olha universidades americanas que muitas vezes o critério da bolsa ela não está só no GPA, né, só na média escolar. Tá, se o aluno é um tenista bom, se ele é um jogador de futebol bom. Então ali a faculdade, a universidade, ela seleciona um jovem que tem outras habilidades que com certeza, né, vamos trazer aí o case do brasileiro mais rico, Jorge Paulo Lema. Se você olhar o livro dele, do Sonho Sim. Grande, Uhum. quanto que ele trouxe para os negócios a habilidade dele do tênis, né, a estratégia do tênis dele, né, ter até a própria agressividade que ele traz para os negócios é um pouco do estilo do tenista ser, né, desde o banco garantia. Então, acho que um pouco que às vezes a gente precisa olhar é para esse conjunto de habilidades que a gente precisa formar as pessoas. E aí eu falo, não só nas escolas, mas também no ensino superior, né? Você não tem como hoje pegar um médico, ou um dentista, ou alguém que trabalha na área de saúde e acreditar que essa pessoa, só com as habilidades técnicas, ela vai conseguir dar certo. Se o médico não conseguir ter capacidade de vender o seu programa, ele vai ficar sujeito aos plantões. E Sim. talvez isso não dê para ele uma renda que ele imaginou e sonhou quando ele entrou na universidade. Então, Uhum.
Com certeza as habilidades aí nas escolas aí precisam ser bastante reformuladas. Hoje eu vejo que a gente tem que realmente ter essa capacidade de se preocupar com tudo um pouco, né? Que molda, assim, a gente. Porque você pega o médico, que nem você falou. Se o médico ele não se expõe ali numa rede social, se ele não tem um jeito de conversar com o paciente, de chegar a essa habilidade, de, sabe, esse lado humano, realmente vai parando, daqui a pouco vai ficando esquecido, daqui a pouco fica dependente de plano e fica seguro nisso e não desenvolve. E muitas outras profissões também do mesmo jeito, né? Eu falo isso pelo jornalismo. Jornalismo a gente sempre tem essa questão de, nossa, mas o jornalista faz tudo. Mas, poxa, a gente tem uma capacidade de criatividade tão boa, é tão gostoso criar e eu acho que isso também envolve todo o restante, toda a nossa vivência, tudo que a gente vem trazendo, que são histórias, a gente é muito carregado de histórias. Acho que a gente tenta desenvolver isso através das nossas habilidades. E acredito, sim, que entra muito nisso, né? Meus pais sempre foram muito fãs de investir muito nas minhas habilidades. Não sei se deu muito certo, não, mas assim, a gente está tentando aí. Augusto, vamos falar um pouquinho sobre o seu grupo. A gente sabe que o Sapiens, você estava comentando comigo que tem a instituição, tem a faculdade, tem uma nova empresa aí também, né? Uma startup. Vamos falar de números. Hoje, quantas pessoas vocês empregam? Qual a economia vocês giram dentro do estado? Como que está, assim, os números do grupo? Hoje o grupo deve ter um pouquinho mais de 600 funcionários. A gente está atuando com mais ou menos uns 7 mil, 8 mil alunos, a partir de um ano até tem as escolas, o ensino superior e também a educação continuada, né, que é o braço nosso com a FGV e com curso de curta duração. E nosso bebê, nosso filhote, nossa vertical de soluções educacionais, começa 2026 já em mais de 30 escolas espalhadas aí pelo país. Então, eu nem consegui quantificar ainda quantos alunos são isso, mas eu prefiro contar quantas escolas que a gente está ajudando. Acho que fiquei 8 anos, né, na frente do sindicato de escola e faculdade e eu pude conviver com muitas escolas que precisavam muitas vezes de ajuda. Então, esse braço nosso de soluções educacionais, ele surgiu um pouco disso, né, desse olhar de como que a gente pode ajudar aquela pequena escola. E eu acho um trabalho sensacional. Assim, uma escola do porte da nossa, ela é de fato diferente. Pensar assim, no Brasil são 40 mil escolas. 1.000 tem o porte do Sapiens. 39 mil são pequenas escolas. A grande maioria é aquela escola do bairro, aquela escola que está na comunidade. E essas escolas a gente está... É essa escola que a gente mira atender. Escolas que a gente está atendendo com 100 alunos, 150 alunos. E eu, sim, fico empolgado de falar desse projeto, porque eu acredito que parte da segurança, né, das crianças, desigualdade, surge com as crianças que podem ir para a creche e as crianças que não podem ir para a creche. Né? A escola faz parte da rede de proteção da criança e do adolescente. E poder ajudar essas escolas com soluções, que, né, é algo que está me fascinando nos últimos anos e nem consegui quantificar isso em números, o impacto social que isso traz. Talvez a gente atue também no setor público, a gente está estudando isso. Esse ano eu participei de 6 feiras educacionais, literalmente com a barriga no balcão, e aí apareceram alguns secretários de educação municipais, estaduais, querendo contratar algumas das nossas soluções. A gente não estava, né, preparado para isso, mas pode surgiram algumas propostas. Aí os números ficam em outro patamar. É uma proposta que eu fiz para um outro estado aí que era para atender 50 mil alunos. Então, aí vai para um outro número. Sim. Minha pergunta é entrar um pouquinho nisso, né? De que forma que vocês transformam comunidades, famílias e setores. Hoje, então, não está só aqui, né? Vocês estão... Na educação continuada, a gente está atuando nos estados vizinhos, né? No Acre, em Boa Vista e em Manaus. E aí as soluções, elas realmente, literalmente expandiram as fronteiras aí para outros estados.
Que bacana. Às vezes eu vejo escola usando material lá em Recife, então está sendo um projeto bem bacana. Que legal. E o que que o Grupo Sapiens tem além dos números? O que que as pessoas não conseguem ver? Olha, eu acho que a gente trouxe para nossa tagline, Ah, né, da evolução, esse DNA. Quando a gente foi bacana esse projeto da mudança do, do nome, porque esse nome ele veio, não foi do desejo do Augusto ou do Milton ou da família. A gente fez pesquisa quali, quant, com as pessoas, com os alunos, e eles enxergaram no DNA do grupo esse desejo de evoluir a todo momento e a todo instante. Então, uhum, o grupo está sempre em movimento. E eu acho que esse DNA é o que as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar. Então, é muito comum ver uma escola que, às vezes, está... a gente cria uma situação, aí vem uma escola e tenta copiar aquilo que a gente está fazendo. Então, sim. assim, eu sempre falo, as pessoas podem copiar aquilo que a gente faz, mas elas nunca vão conseguir copiar aquilo que a gente é. E o que nós somos é esse ser em constante evolução, buscando melhorar a todo momento. Então, eu sempre costumo falar para os pais que quando chega uma crítica, alguma coisa dentro da instituição, eu falo assim, não, você tem razão, mas a gente está melhorando. Então, assim, Uhum. esse estar melhorando, esse estar em construção, é algo que move o grupo e, né, acho que, de certa maneira, eu meio que aprendi a estar inconformado com a situação. Acho que isso, para o meu pai, sempre foi muito natural. E eu falo assim, nossa, como é que ele viu isso? Eu não via. Então, assim, com o passar do tempo, eu comecei a criar a capacidade de ficar indignado com a situação atual. Então, Aham. assim, é algo que você tem que exercitar e aí isso te move a ir para frente. Se você não estiver andando, a vida é uma esteira rolante, você acaba indo para trás. Então, você precisa de fato estar em movimento. E tem algum desafio aí que você considera seguir essa jornada do seu pai? Você acabou de falar, né, que tem algumas diferençazinhas, assim, questão de pensamento mesmo. Qual o desafio que você acha maior, assim, de dar seguimento? Eu tenho vontade e desejo empreender fora do Brasil. E o Brasil é um país que, pela situação, acaba que é um país mais fácil, né? É um país que falta muita coisa e você acaba tendo mais facilidade. E para mim é um desafio criar um negócio fora do país, porque quando você vai para outros centros, você às vezes acaba entrando em um mercado mais concorrido, né? Uhum. Então, e lidando com outros desafios, outros processos regulatórios. Então, tenho vontade aí de investir em outros centros, até mesmo na área educacional, para gerar, né? A gente, de certa maneira, já faz um projeto de internacionalização das escolas, a gente tem aí, a gente participa de uma rede tem 30 escolas que atuam nisso. E a gente é a escola que mais colocou alunos nessa universidade lá no Texas. E o nosso aluno, engraçado que a gente não tem noção do nosso aluno hoje, ele é presidente de um dos DCEs dessa universidade. E a universidade, o orçamento dela é um orçamento de 17 bilhões. Então, e ele é um dos dirigentes desse centro acadêmico e ele, Sim. quando você chega lá e as pessoas falam assim, nossa, é o seu aluno que é... Aí você fala assim, nossa, a gente está exportando talento, né? E é legal você ver isso fora. Eu acho que um pouco de buscar isso, né? Eu falo em outros países porque uma coisa é a América, mas na Europa também tem alguns cases muito legais. Eu acho que a gente precisa criar essa, essa possibilidade do nosso aluno ser um cidadão global, né? Acho que hoje em dia cada vez mais isso. Na Unisapiens a gente operou alguns anos agora um convênio com a Apex para ajudar empresas a exportar. Então, acho que essa questão das fronteiras é algo que me motiva. Uhum. Acho que a gente vive literalmente num país de índio, porque é um país que não conversa com os vizinhos, né? A gente mal e mal conversa em espanhol, Uhum. quanto você vai em outros países na Europa, você tem um nível de comércio muito maior, um nível de integração muito maior. E eu acho que o Brasil ele é muito incipiente nisso. E acho que é algo que precisa melhorar muito, né, para a gente conseguir
ter maior crescimento. Então, eu sou apaixonado por isso e eu penso um pouco nesses desafios de empreender lá fora. Guto, e se a gente tivesse algum conselho, assim, para passar para as pessoas, o que que você falaria, assim, para empreendedores, para as pessoas mesmo que estão assistindo a gente, uma mensagem de inspiração? Olha, acho que eu faria para empreendedores para acreditar mais mesmo no país, que eu fico vendo tanta gente falar agora embora eu tenha esse desejo de empreender fora, eu continuo acreditando no meu CEP, na minha cidade, né? Eu acho que o país tem muito problema, eu acho que a política acaba atrapalhando um pouco demais nisso, mas eu fico vendo muita gente, às vezes, descrer do Brasil e, e às vezes apostar em Paraguai, Uruguai, em outros países aqui da América Latina que são democracias tão frágeis. Então, acho que o conselho que eu daria mais é para a gente confiar um pouco mais nessa terra, né? As pessoas, elas sempre misturam confiar na terra, não confiar nos políticos, né? Então, assim, eu acho que meu desejo era que a gente dependesse muito menos da política, né? E que a política fosse muito mais esquecida do que é no Brasil. E acho que a maior parte das vezes as pessoas ficam perdidas nessa barulheira política, que não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é o trabalho delas, o exercício delas, a perseverança delas. Então, confiar em você, confiar no seu trabalho, confiar no seu esforço, eu acho que é o que move a gente para frente. E às vezes a gente fica perdendo tempo com essa fumaça, né, essa barulheira política que tem no meio. O Brasil é muito, muito barulhento isso. Sim. Eu acho que talvez essa é a principal recomendação, é confiar mais e acreditar mais no seu trabalho e trabalhar. Porque o resto, independente se é vermelho ou azul, se é esquerda ou direita, você vai conseguir progredir, avançar, né, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua equipe, pelo seu mérito. Perfeito. Augusto, a gente já está se encaminhando para o final, já está dando o nosso tempo de 1 hora. E eu queria aproveitar a oportunidade, né, para fazer o jabá do grupo. Eu estou sabendo que vocês estão com matrículas abertas agora para 2026, e aí você pode ficar à vontade para falar da instituição, convidar os pais para conhecerem a instituição, enfim. Recomendação que eu daria para todo pai e toda mãe, seja de educação básica, ensino superior. No grupo a gente sempre tem a matrícula online, mas eu sempre faria a recomendação para você. Independente de ser no Sapiens, visite a escola, visite a universidade que você vai se matricular. O ambiente de ensino, ele conta muito pelas paredes, pelas pessoas. E aí, como eu estou falando aqui com várias pessoas de vários níveis, às vezes a pessoa que eu estou falando até sonha um dia estar no Sapiens, mas às vezes não é o momento. Mas se você vai para uma escola menor, visite essa escola, converse com as pessoas e participe da educação do seu filho. Eu acho que isso muda bastante. Eu acho que muito do que eu sou hoje foi uma presença muito forte da criação dos meus pais. E eu vejo, trabalhando na educação, muitos pais que delegam e terceirizam a educação para o outro, para uma babá, ou para o outro, para uma escola, agora para a igreja. Eu acho que ninguém melhor que a família para ensinar para os seus filhos e participar nisso. Eu digo que essa conta chega, se você não cuidar da educação do seu filho hoje, você vai ter que cuidar com 30 anos, com 40 anos. Eu vejo às vezes pais que estão com os filhos lá com 40 anos dentro de casa, e falam, nossa, onde eu errei? Talvez lá na primeira infância você tenha deixado de fazer a tarefa de casa, você tenha deixado de participar, e às vezes deixar de ir para um show, deixar de fazer uma viagem, às vezes abdicar um pouco no hoje para participar mais da criação do seu filho, que isso lá no futuro faz toda a diferença. Uhum. Augusto, uma coisa que eu ia esquecendo de te perguntar, você falou bastante em habilidades, mas a gente
uma outra coisa que eu penso muito também é na questão da inclusão. Eu fiquei sabendo que o Sapiens, ele está bastante voltado para isso, né? Como que está essa questão na escola? Olha, hoje em dia o grande desafio de muitas escolas é trabalhar com Sim, inclusão, até pelos pais, né? Difícil você trabalhar às vezes com a criança e que você precisa de fato criar um ambiente mais inclusivo. Você tem o desafio acolhedor, né? da capacitação das pessoas. Sim, Às vezes quando você começa a ambientar um professor numa turma, esse professor se desliga ou vai para outra instituição ou cansa da educação. Então esse é o desafio que a gente tem hoje, é de preparar os profissionais para atuar com isso e uhum, preparar as pessoas para lidar com esse novo normal. Né? Os números aumentaram bastante, né, sim. de crianças com laudo, talvez até no passado acho que tinha muita criança que tinha laudo e não E era não, laudada. não sabia, né? Então, acho que esse é um desafio, né, da sociedade moderna, é trabalhar cada vez mais com esse novo normal. Mas a escola tem espaço de acolhimento, tem. Salas de trabalho, né, extra classe, a gente Aham, precisa fazer um trabalho diferenciado com os alunos. sim, A gente tem uns profissionais habilitados para fazer um plano individualizado. sim. A gente tem cada trabalho maravilhoso que sai dentro da escola que a gente se impressiona. Eu imagino. Eu tô perguntando isso justamente porque eu ouvi vários elogios de mães mesmo, né, lá do meu condomínio, que estavam falando muito bem sobre a escola referente a isso, né, que hoje eu vejo que muitos pais têm levado por esse cuidado maior, sabe? É, Então, Augusto, para a gente encerrar, eu quero te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de topar conversar um pouquinho comigo e meu muito obrigada mesmo, de verdade. Desejo todo sucesso para você e para esse podcast. Eu acho que contar a história de empreendedores da Amazônia, contar a história de pessoas que deram certo e estão tentando fazer dar certo aqui, eu acho que é um trabalho sensacional. Então, Uhum. merece todo o sucesso aí do mundo para contar essas histórias. Eu que agradeço, viu? A história do Augusto é como a história de muitos outros empreendedores, né? Que a gente sabe que no Brasil, em Rondônia, na nossa região, é difícil empreender, cai, levanta, faz dar certo, mas que não deixam de acreditar no nosso país, no nosso estado, e na nossa Amazônia. Eu fico muito feliz em ter você aqui comigo nesse primeiro episódio do Pode Deixar que eu conto. Eu não posso finalizar esse episódio sem agradecer alguns parceiros que estão comigo e acreditam na economia do nosso estado. Um deles é a Strike 364, que está com a gente aí, um super parceiro, um espaço de diversão aqui na nossa capital de Porto Velho. Um outro apoiador nosso, parceiro nosso, é o Divine Beauty, o salão que me produziu para eu estar aqui hoje. Ficando bonita para você em 4K. E uma outra empresa que eu não posso deixar de agradecer também é o Rondônia Agora, que está com a gente ajudando na divulgação desses episódios e dando essa força para que esse projeto esteja sendo aí tocado em frente. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui e até o próximo programa.